Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 189. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Júlia Gavilã. Oi, jovens. E a presença de uma convidada super especial aqui no Cinemático, Pedro, que é a Camila Henriques. E aí, Camila, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência. Oi, pessoal. Primeiro queria agradecer o convite, né? O Pedro me chamou. Estou sempre escutando vocês, então assim, é muito legal poder participar. Que bom. E você também tá nas lives, nos podcasts, tudo aí, né? Conta aí, pra quem quiser te ouvir. Eu tenho um podcast com a Larissa Padrão e a Carissa Vieira. A gente falou sobre Oscar nesses últimos 3 meses. Destacamos todas as categorias. E é o podcast Biscoiteiras. Vocês acham nas redes sociais como Biscoiteiras com 0 em vez do O. E nos agregadores de podcast como Biscoiteiras, e eu também escrevo pro Cine 7 de filmagem, não 7 de número. É um site de cinema daqui de Manaus. Muito importante bom. Porque tem um indicado com o número 7, né, esse ano na Prêmio, né, então... Pedro, tá bom. Só querendo complementar que Camila é dessas raras pessoas que eu conheço que rivaliza e supera com tranquilidade meus conhecimentos inúteis de Oscar, então por isso que ela está nesta mesa hoje aí, então, com muito, muito prazer aí. Eu espero que isso seja elogio, porque realmente tem umas coisas que ninguém se importa. E você, Júlia, você falou de filmes esses tempos aí, Oscar e tudo mais? Falei, eu cobri o Oscar no meu Twitter, Júlia Gavilã, e eu até fiz uma thread quando saíram os indicados, sobre as curiosidades dos indicados desse ano. Foi bem legal também, tem umas coisas que são bem interessantes ali no meio. E eu falei sobre vários filmes que foram indicados ao Oscar lá no meu site, juliagavilã.com. E também falei sobre os filmes que estão lá. Foi um ano estranho, a gente vai falar mais sobre isso quando entrar no assunto. Mas foi um ano estranho e essa estranheza acabou sendo refletida no Oscar também. Muito bem, então você já sabe o tema aqui desse cinemático. Vamos falar de Oscar 2021, né? A cerimônia realizada aí no dia 25 de abril de 2021, com todas as diferenças e peculiaridades, né, que o ano nos reservou, certo? 2020, como o Oscar foi em fevereiro, né, escapou ali do começo da pandemia, né, já começando no mundo. Último resquício de normalidade. Exato, que a gente teve. É isso aí. Logo depois... O último resquício de alegria, né? Diria até, né? Eles deram sorte, né? Ano passado, de ser em fevereiro. Logo depois a boiada já estourou. E já rolaram, na verdade, umas mudanças, né? Teve gente que acabou não indo por conta das proibições de avião e tal, acabou não indo pro Oscar. Teve do ano passado, né? Teve umas questões já estavam meio que uma nuvem só, né? Ainda não era uma questão global, as pessoas não viam como uma coisa, viam como uma coisa mais regional. Aí depois passou o Oscar e a realidade veio. Muito bem. Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que o Cinemático sai toda terça e quinta, além de maratonar os nossos episódios sobre o Oscar, sobre todos os 8 filmes indicados a melhor filme no Oscar. Esse aqui é apenas o primeiro episódio da semana, né, Pedro Estraza? Teremos na quinta-feira, tem série de hominho aqui no Cinemático. Cara, a gente até esquece, né? Já faz uns 3 dias que tem o final e eu tinha esquecido que essa série rolou, assim. Aí eu falei, cara, é verdade, o segundo tema da semana é Falcão, Estado Invernal, né? Exato. Então, eu tô nesse. Vem aí, né? Isso, então fica de olho aí no Spoiler. seu feed pra não perder nada, tá bom?
Então vamos lá pra pauta? Bora. We want a world where we're safe to be ourselves. This is what revolution looks like, real revolution. That's all right with me. It don't hurt none. You don't know nothing about what kind of blood I got, what kind of heart I got beat here. These are stories of men and women very much like you. Muito bem, Oscar 2021, Perstraza, você tem aí dados, foi a pior, eu acho meio injusto, né? A galera já correu falar que, por exemplo, Nomadland foi a pior bilheteria de todos os tempos. De um vencedor do Oscar. Exato, gente, calma, Eu fiquei com ódio tão grande quando eu vi isso. Exato, ficar com Porque ódio. assim, é uma questão de você parar e sim pensar, não, pera, por que será que foi a pior bilheteria? Vamos pensar, vamos avaliar aí o que aconteceu em 2020. Isso, teve alguma coisa de diferente que rolou, né? O que será que teve pra de isso diferente? acontecer. Então tem esse tipo que será? de coisa. Só que assim, aí você pode comentar que a audiência da premiação também não deveria cair, porque as pessoas estão em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma diminuição de interesse, né? Assim, não tivemos cinemas. Há bastante tempo já, né? Todo ano cai, né? Exatamente. Todo ano tem a mesma matéria sobre como este ano foi pior do que o ano passado. Isso. Todo ano tem a mesma coisa. E é muito complicado isso, porque, na verdade, não é uma questão só do Oscar. Os eventos ao vivo nos Estados Unidos estão passando por esse problemão, assim, de ter premiações que são, ou eventos ao vivo que não sejam futebol americano, que realmente tá caindo muito, porque as pessoas não estão se interessando mais, assim. E a gente pode falar também de por que as pessoas não estão se interessando mais pelo Oscar. O que torna o Oscar realmente as pessoas se afastaram tanto dessa ideia, que era o ápice de Hollywood, e parece que as pessoas não têm mais esse interesse profundo. E aquilo, no dia seguinte você vai ficar 4 horas vendo uma premiação? É a gente que fica, porque é trabalho. Mas tem gente que não se interessa. São os nerds, tem gente que realmente não se interessa. São os nerds. Mas ainda gera um envolvimento da comunidade, né? Já. A gente vê, por exemplo, diversas marcas estão envolvidas, né? Por exemplo, transmissão na TV, tem grandes nomes, né? Artistas, atores, apresentadores. Ainda gera, né? Um burburinho no mercado em torno da premiação. Talvez esteja fechada mesmo, não é uma coisa massificada, obviamente, mas ainda gera existe um interesse, né, de um público restrito, né? E tem um glamour também, né? Assim, a academia não quer perder essa ideia de ser uma coisa tão exclusiva, de ser um clube exclusivo mesmo, por mais que você tenha muitos membros, porque você tem muitos indicados por ano, eles não querem perder essa ideia de que realmente ali é a nata do cinema, entendeu? Eles não querem perder isso. Isso, exatamente. E aí, é claro que isso é ruim, porque a academia não é uma organização que não é igual ao Globo de Ouro, que ganha dinheiro indicando pessoas. A academia não faz isso, eles têm outras questões. Então, por exemplo, por isso que demorou 300 anos pra sair o museu deles, porque eles não tinham grana, eles realmente não têm grana, e eles precisam de investimento ou doações ou investimento de outras pessoas. Então, quando você não tem dinheiro, mas você ainda é uma organização que tem a tradição, você ainda tenta manter essa tradição. Sim. Ô Pedro, fala das mudanças aí de formato e em que contexto se deu aí essa premiação desse ano. Eu acho que antes disso é válido comentar nesse negócio de espaço publicitário e tudo mais, que a Disney tem interesse suficiente nessa premiação, não apenas porque é a emissora oficial, né? A ABC transmite todo ano lá nos Estados Unidos, como esse ano saiu o trailer West Side Story dentro da premiação e eles esperaram o Oscar acontecer, provavelmente para atacar um Academy Award winner na close-out pro trailer de Eternos, né? Então, assim, existe ainda uma cultura de Oscar, mesmo que, como teve uma pesquisa aqui uma pesquisa da Guts Plus Data, que eles mostraram que a awareness, né, usando a buzzword, né, o conhecimento da galera nos Estados Unidos sobre os 8 indicados caiu drasticamente, né? O Mank, a galera conhecia, era 18% dos entrevistados sabiam que era Mank, né? Então, é muito baixo o nível de conhecimento, e tem muito a ver com a própria questão do streaming, do cinema, que a gente pode discutir mais pra frente. Eu acho que tem uma coisa, só pra complementar, Pê, eu acho que tem uma coisa que é importante também. Quando a gente fala de tradição do Oscar, e também da importância do Oscar, o Oscar ainda é muito importante para as pessoas que são abaixo da linha, que são os profissionais que fazem o cinema.
Então, se você tem uma indicação ao Oscar, ou se você tem um Oscar, a diferença de trabalho, de salarial, e não só salarial, mas também de a quantidade de trabalho que você recebe, é muito grande. Então, um Oscar pra alguém que trabalhou no figurino de um filme que ganhou o Oscar, ou pra alguém que trabalhou no som, ou pra qualquer uma dessas categorias, que não é melhor ator, apesar a parte de melhor ator você tem mais glamour e um aumento ali no salário porque você é um vencedor do Oscar. Mas pra essas pessoas que são abaixo da linha, pra eles faz uma diferença brutal você ser indicado ou você ganhar um Oscar. Então ainda tem uma importância... É, por isso que eu diga, né? Exato. Ainda tem uma importância, assim, na estrutura de trabalho de Hollywood, sabe? É esse lance, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco a relevância do melhor filme, e aí talvez pode até valer a discussão de que se a expansão da categoria pode ter feito isso, mas também a entrincheirada ali de melhor filme, né? A gente tem visto muito mais filme independente, muito mais um filme pequeno, e esse ano eu acho que o maior orçamento é o do Sete de Chicago, 40 milhões, é um filme de médio porte, né? Ajuda muito a denotar que os filmes não têm tanto alcance quanto um blockbuster da vida, e blockbuster puxa audiência, né? 2018, 2019, o ano do Green Book, né, que ele levou o melhor filme, tinha Pantera Negra e Bohemian Rhapsody na categoria de melhor filme. Isso puxa a galera pra ver o filme, né? E esse ano não tinha ninguém, cara. No ano que todos os blockbusters estão sendo adiados ou lançados de qualquer jeito, né? Vídeo o próprio Mulan ou o próprio Tenet, né? Que ganhou efeitos visuais aí. Houve um vácuo ali de filmes que bombaram e, cara, nenhum ali daquela lista realmente monopolizava atenções, assim, e alguns filmes foram ostracizados, né? Vídeo o próprio Destacamento Blood ficou em trilha sonora, que poderia, quem sabe, puxar mais, porque foi um filme bastante visto aí pra uma galera. Então, eu acho que tem muito dessas questões aí do alcance da academia, e, de novo, é um ano de crise, né? O ano que os Estados Unidos, pela primeira vez, foi ultrapassado pela China em termos de bilheteria. Isso é muito pesado para os Estados Unidos, que sempre foi o grande mercado de cinema, né? Então... Teve um boicote, né, esse ano da China, né, em relação ao Oscar, né? Não tem uma palavra sobre ele, sobre vitória da Zhao, não tem uma palavra sobre nada. Tanto que a produção que foi indicada de Hong Kong, eles acabaram sendo completamente ignorados em Hong Kong por conta isso gerou até uma treta lá. Porque a lei, que na verdade assim, existia uma lei que não permitia, que na verdade permitia que Hong Kong fosse culturalmente livre para fazer o que quisesse. E aí, por conta, recentemente, né, eles acabaram mudando essa lei. E aí agora eles respondem diretamente ao governo chinês em relação a esse tipo de coisa. E aí você teve um filme que foi indicado e o filme foi completamente ignorado porque a China falou não vão passar, não interessa pra gente. E não tinha uma palavra, não teve nem transmissão do Oscar pra lá. Sim. A China teve o Do Not Split também, né, curto documentário, que eu acho que pegou mais, porque aí é um curto documentário sobre os protestos de Hong Kong, e isso é uma afronta. Fala da pandemia, né? Fala da pandemia, fala que os caras foram desmobilizados pela pandemia, né, tem essa coisa. Ele também. E Borat foram os únicos filmes que já falaram da pandemia esse ano, se eu não me engano, né? Dá um ano que vai aparecer uma lista cheia aí, o Malcolm foi chutado, né? Não, documentário já era, vai ter uns 30. Vai ser melhor Corona Doc. Pois é. Antes da gente ir pra cerimônia em si, falando um pouco do Better Days em si, o Better Days tem a questão que ele foi retirado do Festival de Berlim pela censura chinesa, o filme não pôde passar lá. E o filme teve que passar por alterações pelo crivo da censura chinesa, né? Tem um monte de cartelas falando da ação que o governo tem sobre o bullying na China, que você vê claramente que não é do filme, né? Então tem todas essas questões aí envolvendo o Better Days aí. Enfim, a China não tinha nenhum interesse nessa premiação esse ano. E a Chloe Zhao também não ela é uma chinesa que cresceu em Londres, depois foi para os Estados Unidos, ou seja, uma pessoa que não tem nada a ver com... Não é uma vitória nacional, né? Ela critica, né? Ela fala sobre isso, ela critica muito, ela mesma fala sobre isso, que é muito complicado para ela não se sentir chinesa, porque os chineses não enxergam ela como chinesa, e ao mesmo tempo ela não sentir que tem alguma pátria, porque ela é sempre vista como chinesa em todos os outros lugares, assim. Essa também é uma questão bastante complicada. Mas eu acho também que tem uma outra coisa que, em relação à China, que a gente já estava comentando, mas só para complementar, é o fato de que agora que a bilheteria voltou da China, né, que as pessoas voltaram para os cinemas e tal, na verdade a única região que as pessoas realmente voltaram para o cinema, se a gente olhar assim no cenário global, eles não estão interessados em filmes estrangeiros, eles querem assistir filmes chineses. Então as bilheterias lá para filmes nacionais estão sendo bem grandes e outros filmes estão sendo ignorados. Então, isso também
pra eles é muito mais interessante manter o interesse nas produções nacionais do que abrir espaço de novo para produções que não são nacionais. Eu acho que, né, e agora pulando um pouco pra cerimônia em si, né, esse ano a gente tem 3 produtores novos, nenhum deles tinha tocado produção de evento, show nesse porte como o Oscar. Um deles eu acho que é o mais conhecido, que é o Steven Soderbergh, né, que é o grande Midas da Independente. Pouco conhecido, né? E tem a Stacey Sher e a Jesse Collins, né? Então são 3 pessoas novatas, nunca tinham tocado um Oscar. O Oscar nesses últimos anos, aí eu não sei, talvez a Camila vai saber com maior precisão. Mas nesses últimos anos era uma galera recorrente. Eu lembro que, não sei se era o Glenn Wise que tocou os últimos 2 anos ou algo do tipo, né? Glenn Wise tocou, mas eu não tenho agora certeza de quais os anos. Eu posso ver aqui, mas o Soderbergh foi estreante. E foi uma surpresa o nome dele, na real, né? E tava todo mundo, quando o nome dele apareceu, foi uma questão de tipo, putz, tá, eles realmente querem aproveitar que é um ano atípico e experimentar algumas coisas, porque ninguém pensaria nele pra um nome, principalmente pra um cara que basicamente disse que largou Hollywood várias vezes, e aparentemente Hollywood não largou ele tanto assim. Ele vai embora e puxa ele de volta. Sim. Não, mas assim, sobre a cerimônia em si, né, a gente teve mudança de palco, né, o palco da cerimônia esse ano foi na Union Station, né, talvez porque eles realmente queriam mais espaço ali, tem que manter o distanciamento social, todo mundo foi testado e aprovado, mas é aquilo, né, ainda tem que manter certo... E pra circular também, né, eles fizeram 2 áreas, e uma dessas áreas eles queriam que fosse uma região que as pessoas pudessem circular com mais espaço, né. E realmente parece, assistindo, apesar de ninguém estar de máscara, o que me irritou profundamente, você percebe que as pessoas ali, elas estavam mais afastadas e tinham mais espaço para circular. Eles tiveram aquela balela de dizer que as pessoas estavam de máscara e só tiravam durante as entradas e nos intervalos botavam máscara. E, gente, isso é tão bobeira, né? O vírus só circula no intervalo. Isso, exato, tá esperando. Tem horário comercial pra ele circular. Essa irritação de dizer que tá seguindo todos os protocolos, sabe? Que só virou uma frase pra você sair e achar que tá fazendo alguma coisa, né? Mas que na verdade não funciona. E assim, legal, eu acho que foi o que deu pra fazer, né? Não dá muito pra se criticar, eu acho que nesse sentido. Ainda conseguiram realizar uma cerimônia presencial, né? Que é o que eles queriam fazer. Mas existe um baque, né? Eu acho que isso fica claro, a diferença que se dá, essa separação das pessoas, né? Ela é muito grande ali, você não tem um auditório, né? Você não tem aquele, digamos, o frenesi, né? Uma quentura da plateia, né? De trocentas pessoas, todo mundo no mesmo auditório, né? Então, eu acho que dá pra sentir essa diferença. Foi meio Clube de Rico, né, cara? Aquele salão do Station tinha vários grupinhos, uma coisa super Foi a reunião do Rotary aquilo. Completamente. Só faltava o símbolo do Rotary no fundo. Não, só pra confirmar, o Glenn Wise, ele dirigiu esse ano, que ele é diretor da cerimônia, né? Ele não é produtor. Nossa. E o Glenn Wise é o cara que pediu a namorada em casamento no Emmy, quando ele ganhou o Emmy pelo Oscar, inclusive. É maravilhosa essa história. Caralho, tá na mão do Glenn Wise. Então o Soderbergh não usou um pseudônimo e dirigiu sozinho aquela cerimônia, porque tinha toda a cara que ele tava fazendo isso no meio do evento. Porque teve isso também, né? A cerimônia foi filmada em 24 quadros por segundo e CinemaScope, uma parada completamente alienígena pra premiação, né? Que é sempre aquela coisa widescreen puro, né? Tipo, ocupa toda a tela mesmo, vamos dar a gala do evento, rola até motion smoothing ali pra deixar a galera mais realista, né, dos prêmios. E esse ano não, foi uma parada, a vontade dos caras era realmente criar um clima de filme para a premiação, como se tudo fosse uma grande narrativa de cinema, né? Que depois eu acho que deu um pouco errado ali nas últimos 30 minutos. O clímax ferrou um pouco. Mas o começo foi promissor, né? É o início de um sonho. Não foi? Funcionou. O começo foi promissor. Não, eu vou falar, eu tava muito feliz com aquele começo, porque é uma coisa muito complicada com o Oscar, que acontece todo ano, é o fato de ser uma cerimônia engessada. E é sempre a última. Então chega na última, a gente já tá se arrastando, sabe? DiCaprio em Lobo de Wall Street. É assim que a gente já tá. Entendeu? Porque um dia antes tem o Spirit, e você vê o Spirit, que ali é cinema. Ali as pessoas respiram cinema. E ali tem histórias maravilhosas de como as pessoas fizeram seus filmes de formas muito, muito difíceis, assim. Não é muito fácil fazer cinema independente. Mesmo nos Estados Unidos. Então, quando chega no Oscar, já é outra coisa. Dia seguinte, já tá todo mundo lindo, maravilhoso. Último dia, já tá cantando Feliz Ano Novo, porque é o nosso ano novo, na real, né?
Só que aí, durante a premiação, você consegue perceber que é engessado. Porque você até entende qual é a sequência. Por isso que foi tão energia caótica esse Oscar desse ano. Porque tem uma hora que você fala, peraí, como assim? Diretor já é agora? Peraí, é agora? Não, pera, tá errado isso. Então, eu acho que eles quiseram mesmo tornar uma coisa um pouco mais... exatamente como o Pedro falou, de contar uma história. Mas aí, chegou no meio da história, eles não tinham total controle do que a história tava contando. E aí... virou o que virou, né? Eu acho que eles quiseram maior controle, né? Eu acho que o Oscar sempre tem essa pira do tipo, cara, a gente precisa ter controle da noite. E assim, a gente vê pela própria abandono do host, né? Que eles falam, puta, o host começa a ficar perdido dentro da sequência de eventos, vamos tirar esse cara. Demais. E ano passado isso deu muito certo, né? Porque foi um trem arrasa quarteirão o Oscar do ano passado, né? Até a vitória do Parasita, né? Começou a virar aquela sequência de dominós meio louca. Esse ano a gente viu o outro lado da tabela, no clímax ali, no último bloco ali, você viu a ausência de um apresentador, o quanto faz ali, né? Porque realmente não tem um cara que pode coordenar, salvar cada erro, e como esse ano teve um erro de estratégia da produção, né? Acabou meio corrompendo. Mas eu acho que antes disso, né? Eu acho que a última mudança mais drástica que a academia... que o Oscar fez, né, que o Soderbergh e os outros dois produtores fizeram, foi, cara, tirar as apresentações musicais, né, eles quiseram um clima mais íntimo e colocaram todas as 5 apresentações musicais pro pré-show, né, e foi uma parada bizarra, eu não entendi. Mas eu não entendi pra onde foi a apresentação musical, né, porque aqui, pelo menos no Brasil... Foi no museu. Foi no museu, Só de Ruzave. É porque aqui no Brasil, eu acho que a galera não entendeu, aqui no Brasil a galera não entendeu o que tava acontecendo nas transmissões. Porque eles estavam passando, tipo, 2 segundos na música e cortavam. Sim. Então, assim, como eles acharam que era só uma... Eu não sei se eles entenderam que era a apresentação da música, entendeu? Que as pessoas estavam apresentando a música oficial, como né? Dentro da premiação oficial, como fariam dentro né, dentro da premiação mesmo, como aconteceu em todos os outros anos. E aí eles cortaram. Acharam que era só um clipe pra ficar enrolando, né? Isso, exato. E eles falavam por cima, aí eles cortavam. E foi duro que foi justamente no ano que eles acertaram as apresentações musicais, né? Eu fiquei com essa sensação, pelo menos. Eu vi só os trechos, né? Porque é isso, aqui no Brasil não tinha um local oficial pra ver direito as apresentações. A gente teve uma transmissão super picotada, né? Teve TNT, Globoplay, aí também tinha YouTube da ABC até certo ponto, mas aí cortava a apresentação da ABC quando ia pra apresentação, então foi completamente fragmentado. Mas assim, o que eu vi das apresentações musicais, cara, a gente vem de alguns anos muito ruins de apresentações musicais, aquela coisa meio festa de colégio, sabe? Formatura de colégio, tem uma criança no piano. E esse ano, cara, eu só de ver o Ruzavik eu já fiquei meio, caralho, mano, os caras acertaram em cheio, tem coro infantil, os barcos na Islândia, e aí foi pro vento, sabe? Eu fiquei muito puto. E olha que eu queria o Will Ferrell, assim, eu tava esperando o Will Ferrell reproduzindo a cena do filme. Exato, acho que era algum dos grandes momentos ali, né, ainda mais comentados, né? Eu lembro que foi o ano passado, teve a Billie Eilish cantando música, não foi? Ela cantou Ela cantou pra o In Memoriam. E teve muita... Bom momento, o Eminem. E aí, então, é um dos momentos que mais gera, né, comentários em redes sociais. Acho que isso que até o Oscar busca, né, de dar uma rejuvenescida, né, então indica os artistas que estão aí entre a geração Z e os millennials para se apresentar. E no fim isso... Mas assim, de novo, gente, a gente acaba colocando na conta da mudança de formato por conta da pandemia e de controlar a quantidade de pessoas. Tu não vai... Sim. Eu acredito que foi isso, porque muito músico no palco ia ter que ficar trocando o tempo todo. Tanto é que eles gravaram dias antes isso, Pois é. Como que a gente... Sim, a galera senta na mesa, como que a gente pode reduzir a quantidade de pessoas e o circo todo? Putz, vamos separar os números musicais, então... É compreensível, né? Mas é engraçado, né? Foi um ano que tinha o Leslie Odom Jr., tinha a Her, tinha uma galera que podia bombar, né? O foda é que, assim, a ideia do pré-show é válida, mas aí os caras não sabem como exibir isso e colocam muito antes do Oscar, né? Foi 7h30, cerimônia 21 horas. 1h30 de espaço entre as duas coisas. Por que não poderia fazer a mesma coisa de pré-gravar, mas aí exibe durante a cerimônia, né? Não poderia ser... Ou faz antes, né? Fala, beleza, vamos fazer 8h30 começa a premiação, só que assim, 8h30 até 9 horas são as apresentações musicais, ó, pra começar a fazer o esquenta oficial. Do jeito que foi feito, foi meio tipo,
deixa Largado. pra lá, sabe? Me lembra. Mas é que fazia parte de um esquema oficial, né? Só que não foi exibido no Brasil. Né? Exato. Esse é o problema. O problema, na verdade, é que eles esqueceram de avisar pro resto do mundo que, olha, ó, as apresentações, isso é importante, precisa passar, entendeu? Isso. Eles não fizeram isso. Vou dar uma ideia, só um exemplo de como tava muito doido. Eu entrei no site da academia pra ver onde exatamente ia passar em cada país. Ou pelo menos aqui, né? E no Brasil, ele aparecia só TV Globo. Eu falei, ué, como assim só TV Globo? Entendeu? Então não tinha TNT, não tinha os outros lugares, entendeu? Tanto que eu entrei na TNT pra ter certeza. Eu falei, não, pera, não é só TV Globo. Você não tá esquisito, mas não é só a Globo. E tava rolando lá, enfim, o pré-show da TNT e tal. Então, e a Globo, como sempre, passa os últimos 20 minutos, né? Ou seja, descartável. Mas tava desde o início no Globoplay, né? Dava pra assistir. Falando uma besteira lá. Eles estavam transmitindo lá, apesar de que, assim, o meu problema é que você não, nesse caso, né, você não tem opção de escolher ouvir o áudio original, então você tem que ficar lá ouvindo os comentaristas que botaram pra fazer. E assim, tanto a gente vê, não só no Globoplay ou em outras emissoras, ou até, sei lá, na própria TNT, mas tudo que envolve transmissão do Oscar com comentarista é muito farofa, né? É muito... Todos os filmes são emocionantes e arrebatadores e incríveis, né? Interpretações fantásticas. Exato, exatamente. Então... Quem foi que chamou o Bong Joon-ho de Kim Jong-un mesmo? A Maria Beltrão. Foi da Globo. Maria Beltrão. Cara. Ela também justificou por que a Emerald Fennell tava gordinha. Nossa, Não! Não, eu queria entrar no ponto do seguinte, a gente tá falando... Queria entrar acho que na maior polêmica, que é a mudança da ordem dos prêmios, né? Porque, assim, a gente pode questionar várias dessas mudanças, tinha que fazer por conta da pandemia, foi o que deu pra fazer, até que deu certo, tirando o que tava... Isso não foi a pandemia. O que não foi... uma aposta insegura, né? Exato, o que não foi a pandemia que tá na conta do diretor da premiação? Que é a mudança da ordem dos prêmios. Já começou pra mim o grande baque, o prêmio de direção do nada. O que tá acontecendo? Logo no começo, assim... Cara, e você quê? percebe que estragou a narrativa da noite foda, né? Porque direção geralmente vem antes dos prêmios de ator e atriz. E era, assim, eles quiseram, na verdade, antecipar uma coisa previsível, né? Todo mundo já sabe, todo mundo tinha noção já que Nomadland ia levar direção e filme. Era alguma coisa meio quase certa, tinha uma narrativa de... Não, mas não dá pra você dirigir o negócio... Mas a gente também tinha uma ideia previsível sobre melhor ator. E não foi. Você não pode contar com coisas que é uma votação de 3 mil pessoas, entendeu? Exato. Agora vou começar a mudar a premiação de acordo com os rumores e do que eu acho que vai ganhar. Não, né? Isso prova que eles não sabem, né, quem vai vencer, realmente. Você sabe que... Tem uma auditoria, realmente. Né? Camila, você sabe que isso foi o único ponto positivo que eu achei nessa mudança. Porque demonstra que eles não têm a informação, né? Então, não a menor ideia de nada, né? Não tem esse controle. E aí você percebe a fragilidade que há alguns Oscars, né? Tipo, a Barbara Streisand dá o Oscar de direção pra Catherine Bigelow. Nossa. O George Lucas, o Francis Ford Coppola e Steven Spielberg dá o Oscar de direção pro Martin Scorsese. Imagina se o Oscar de direção dado pela Barbara Streisand vai pro James Cameron por Avatar. Nossa. O anticlímax do caralho que ia ser aquela. Ela ia quebrar no meio, sabe? Aquela estátua em cima daquele Isso aconteceu com a Greta Gerwig apresentando o documentário, que era pra ser pra Agne Varda, né? E acabou ganhando o Icarus, né? Ela ficou até com uma cara meio... Puta, então, né? Ou a Brie Larson dando o Oscar pro Casey Affleck, né? Que foi mas esse eu esperava já, né? Podiam ter feito o contrário, né? Dado ela pra entregar a melhor atriz, né? Que nem fizeram esse ano. Nossa. Não, a edição de som, por exemplo, todo mundo sabia que ia pra Sound of Metal, porque o ator, o protagonista, estava com o papel na mão. Eu falei, não, é isso, né? Não botaram um cara ali, né, pra dar pra outro filme, entendeu? Tem coisa que é óbvia, a gente sabe que é óbvia. Mas assim, quando você cria uma estrutura narrativa da sua apresentação pro final ser um ápice, pra ser emocionante, porque todo mundo tava esperando que isso fosse acontecer. É muito difícil você pegar um bolão da vida aí e falar, não, alguém tá apostando aqui no Anthony Hopkins. Não, cara, você tá falando, você acha que você tá doido? Dá uma olhada, deixa eu te explicar o que aconteceu lá de janeiro até aqui. Só que não foi isso, o problema é, a gente pode apostar nisso, os produtores não. Isso, e tudo errado porque não teve nenhuma homenagem ao Chadwick Boseman de verdade, que poderia ser... O Memorial foi horrível esse ano. Foi horrível, foi apressado. Quantas pessoas morreram esse ano, sabe? De Covid, inclusive, né? Foi um ano trágico.
Era um slide a cada segundo, menos de um segundo ia trocando slide. Assim, numa batidinha perdendo, assim. Super animada. E se eles queriam parecia fazer... o final do Dois Estranhos, aquele que ganhou. Oh, meu Deus. Que era uma música Sim. animada com o nome das vítimas da violência policial. Coloca faz um momento de homenagem, né? E faz ali no meio, e faz uma homenagem de verdade, e aí deixa a premiação seguir o seu ritmo normal, né? Não aposta nisso de que você vai terminar com um prêmio que você acha que vai ser e de que aquilo vai ser o grande clímax. E aí acontece o que aconteceu ontem, né, na premiação, que foi essa bizarrice aí. Uma coisa sobre esse encerramento é que foram vários erros, né, na verdade. Foi um dominó em cima do outro ali, porque teve essa decisão de colocar direção lá no meio, que já quebrou muito a narrativa da Close ao levar a melhor filme. Porque aí aquilo, né? Ficou perdida a vitória dela, a simbologia de ver o Bong Joon-ho dar o prêmio pra Close Out, né? Que é uma coisa que é importante, né? É um asiático dando uma pessoa que também nasceu num país asiático, né? Tem toda uma simbologia por trás Ninguém disso. aplaudiu de pé, gente. Não, e era meio, tava aquecendo o prêmio ainda, né? Só que aí também teve uma questão, né? Melhor filme foi primeiro. Não, que meio? Não foi meio, foi o quê? O segundo ou terceiro? O de direção? Não, Foi, foi acho meio. que na primeira hora, assim. É, não exato, Foi, o foi primeiro, na primeira mas hora. Foi no primeiro bloco ali. Mas então, o erro foi o seguinte, né? Quando eles colocaram o melhor filme antes de melhor atriz, eles deram o prêmio que importava pra Frances McDormand antes de melhor atriz. Que era um páreo acirrado, que eles queriam manter o segredo até o final, mas assim, pra Frances importava o melhor filme, né? Não a melhor atriz que ela chegou 2 vezes. Não, e ela tava de saco cheio Ela era também, o primeiro né? Oscar como produtora, gente. Ela queria beber, era isso que ela queria fazer. Não, pegar ela dos tava- maridos Gente, ela não tá pra comer à vontade, Não né, de tava, falar. exato. Ela brigou com alguém, tava lá, ai, tá bom, gente, Não, vem aqui pegar. Falei que o Joe deve ter falado, bora, amor, que vai ter comida grátis, bora. E a melhor... Não, a melhor coisa é que ele realmente tava com uma cara de tipo, putz, será que vai demorar ainda? Será que ainda dá tempo da gente pedir alguma coisa pra comer? Porque ele não tava emocionado, sabe? Quando a cara ficou nele, quando ela ganhou, ele tava com uma cara realmente de tipo, então acho que já dá pra ir embora, né? Já foi tudo. será que Já tá não tem esperando? mais nada Prêmio pra dela, acompanhar. velho. Tipo, o Joel já ganhou um, né? E ela ganhou o 4º prêmio. Tipo, Sim. pra ele já tá tipo, velho, quantos Oscars cabem nessa casa, né? Não, ainda tem o da Holly Hunter, fica na estante. casa deles, inclusive. Curiosidade. Ah, mas dá uma armazenamento de fingida. Oscar. Dá uma É que elas são fingida. amigas de adolescência e tal. A estante que era a estante que a Glenn Close comprou pra colocar os Oscars dela, ela mandou pra... Tadinha. Tadinha, Cara, ela vai Glenn ter uma Close. parede sem nada, coitada. Esse era o ano, hein, Pedro? Esse era o ano e foi pra Yeon-jun. Mas daqui a pouco a gente chega nesse. muito O que eu feliz. quero falar é o seguinte. Além da Frances e além da vitória anticlimática do Hopkins ser um cara que levou em cima do Chadwick Boseman, ele não tava nem lá pra receber, é que quem deu o prêmio de ator foi o Joaquin Phoenix. Eles inverteram a tradição do Oscar. Eles deram o melhor ator do ano passado, deu o prêmio de melhor E ator. o Joaquin a melhor Phoenix atriz, a melhor também, atriz. menor vontade de estar ali. Ele queria Já- estar com os filhos. Cara, ele Já tava... com o app do Uber ali aberto, esperando pra ir embora, né? Calma, gente, o meu Uber Foi tá de chegando. qualquer jeito. Ele tá, Foi dá de tempo de qualquer uma jeito. mamadeira e outra, tá? Eu vou ali e já volto, amor. Ele tava assim também. Gente, era o momento pra ter homenagem ao Chadwick, né? Que eles estavam fazendo o textão pra cada indicado, algo que eu achei maravilhoso. Mas... E ele se recusou lá, ele falou no palco mesmo que ele não queria falar, né? É mesmo, pois é, cara. E Que tipo, é bizarro. previsível isso. Porque o Joaquin Phoenix é essa pessoa, a gente já sabe. Ano passado os caras tinham que fazer a escola de discurso do rei com o cara pra ele dar um discurso adequado no Oscar e tudo mais. E a galera achou que ele ia dar um puta discurso de novo esse ano por espontânea vontade. Tipo, cara, o Joaquin Phoenix, tá ligado? Então foi, assim... Vem a Frances McDormand, caga pro prêmio. Vem o Joaquin Phoenix, caga pra apresentação. Vai pro Anthony Hopkins, que não tá nem lá pra receber o prêmio, cara. Não, eu só queria perguntar se isso não foi realmente o grande baque. Eu sei que ninguém quase gostou dessa alteração da ordem dos prêmios. O maior prêmio deveria ser o melhor filme pro final. Mas se o Anthony Hopkins estivesse ali pra receber, eu acho que poderia ser uma sensação diferente, menos ruim, né? Menos agridoce Sim. do jeito que foi, assim, porque você ainda Porque tem... você teria alguém pra receber, né? É, E exato. seria uma lenda, né? Isso, Cara, exato, o maior exatamente. o vencedor mais velho, né?
Isso me deixou muito triste, porque assim, não é como se ele não merecesse ganhar, ele merecia. Ele tá incrível em Meu Pai, é uma interpretação fantástica. Há anos ele não tinha uma interpretação tão boa, porque ele tava lá fazendo Transformers, entendeu? Você não dá uma interpretação fantástica quando você tá fazendo Transformers, você dá o mínimo ali, um 10%. A Frances McDormand também. Pois é, você vê? Essa que é a dica pra Amy Adams. Mas então, o lance o que me deixa muito, muito chateada em relação a tudo isso, é óbvio que a gente tava esperando que o Chadwick Boseman ganhasse. Mas não foi o caso. Eles criaram todo um lance pra isso acontecer. Só que assim, ninguém imaginou que o Anthony Hopkins fosse ganhar, nem ele. Então ele ficou lá na casa dele, no meio da floresta, entendeu? Dormindo. 3 horas da manhã, você vai colocar um senhor de mais de 80 anos pra ir até Londres. Porque nem em Londres ele não tava nem na Inglaterra. Pra ir até Londres... Pra poder, 3 horas da manhã, pra falar, não vou ganhar, hein? Acho que eu vou pra casa, nem pra ir pra casa depois. Pois ano passado, ele e o Joe Pesci não foram em nenhum evento da temporada de premiação. E esse é o quarto erro, né? Eles não permitiram Zoom esse ano, né? Houve até uma discussão se ia rolar ou não. E o Anthony Hopkins, ele no fim não foi porque ele não podia participar via Zoom. Os agentes dele falaram isso. Então, assim... Cara, os caras se botaram num beco sem saída, né? E é bizarro. Eu até tuitei isso hoje, né? Ele fez o discurso de agradecimento hoje, uma coisa super rápida, porque ele também não esperava que fosse ganhar, né? Ele tava muito constrangido. E eu pensei isso, cara, nem ele estando ali dava pra salvar, porque essa inversão da ordem dos prêmios quebrou demais, assim. Se ele fosse antes do melhor filme, tanto faz, porque o discurso do melhor filme foi interessante, né? A Frances McDormand fez a parte mais interessante, ela uivou em homenagem ao editor de som, ela deu Nomadland. Foi mó bonito, terminaria lindo se fosse desse jeito. A Chloe Zhao chamou ela de Fern lá e ela ficou puta. Ninguém comentou isso depois, né? Porque ela falou, meu nome não é Fern, né? Exato. E eu falei, isso aí a galera deve estar comentando isso loucamente. Não, ninguém falou, deixou pra lá essa... Porque foi no meio, né, cara? Penúltimo bloco, tipo, já foi, né? Tipo, o importante vem agora, que são as 2 corridas que são importantes. Só que aí um prêmio vai pra pessoa que já ganhou o que importa e o outro vai pra quem não tá lá, né? Vocês falaram em discurso, gente, mas até os discursos estavam chatíssimos, tirando um momento ou outro Não, ali. E estavam mega longos também. Mega longos! Não teve interrupção esse ano. Negócio de ter tempo à vontade, tinha uns que eu falava, gente, alguém precisa tirar. O do povo eu queria que acabasse, mas enfim, né? Não, Exato. eu levantei, fui ao banheiro, peguei água, voltei e ainda tava rolando o discurso. Eu sei que foi Era esse nível. Eu sei que foi um dos destaques, porque ele terminou de forma super emocionante, que foi o do Thomas Vinterberg. Sim, esse aí pelo Druk, mas bonito. até ele chegar no momento ali de ele contar sobre a morte da filha, que foi super emocionante, ele tava numa enrolação ali, né? Ele agradeceu a Dinamarca inteira até ali. Exato. Então... Eu gostei do Dayon Jung-woo, que foi, acho que durou 4 minutos. Foi maravilhoso. Mas ela é espirituosa, né? Isso, você percebe desde o SEG, você fala, puta, essa mulher tem que ganhar um Oscar pra ela chegar lá e falar alguma coisa desse tipo. Tem que ter. Mas o melhor discurso realmente foi o do Daniel Kaluuya. Nossa. Falando da mãe dele. Nada como constranger a sua mãe quando você ganha um Oscar. Quem nunca? Cara, ele mostrou o reaction shot dela, né? O vivaço. Porque ela apontou, a câmera virou pra ela, tava tipo, caralho, brother, falou, o que você tá falando? Pera, o que aconteceu aqui? A reação dela tá foi muito boa. Eu acho que ali já era um sinal de que ia desandar, a gente que não percebeu. Entendeu? A gente que não percebeu. O primeiro discurso, que foi o da Emerald, ela falou realmente, desculpa, Soderbergh, eu vou passar um pouco. Mas o dela acabou sendo um dos mais curtos, assim, que ela não falou tanto. Mas ela ficou pedindo desculpa do Soderbergh. Aí, aquele momento lá... tanto que um dos momentos que mais viralizou e a galera comentou foi a dancinha da Glenn Close, né? De tão insossos que os discursos estavam, né? Não sei, não tem mais... Isso é complicado. Agora imagina, deram tempo pra uma dancinha e não tinham tempo pra uma homenagem melhor? Sim, isso, exato. Não tinham tempo pra uma homenagem pro Chadwick Boseman? Esse momento aí, qual é a música, cara? Assim, desculpa, a galera realmente abriu mão, tamo aqui no Questlove aparecer mesmo. Tamo no boteco aqui no karaokê, né? Todo mundo despojado, indo de chinelo. Tanto que um dos comentários que eu vi no Twitter era que essa cerimônia dava facinho pra ir de Renner, né? Passa na Renner, compra uma roupinha lá, não precisa nem se importar com grandes grifes, vestidinho branco já. Isso, exato. Pretinho básico da Renner. Foi uma homenagem ao Faustão, né? O Ding Dong, né? Pensando no futuro já, porque ele vai aposentar. Olha, exatamente, você uma realmente homenagem, pensou né? agora.
A gente que não entendeu isso. O momento Glenn Close, assim, eu sou cadelinha da Glenn Close, então eu gosto, assim, que ela é espirituosa, né? Ela sabe que ela vai perder, ela tá lá pra curtir a festa. Sim. Ela vai pra comer. Não, disseram que a dança dela foi uma coisa não improvisada, né? Ela e o bullshit que a Andra Day meteu quando ela falou que o Prince não ganhou pro Purple Rain, né? Que aí ganhou o blip da ABC. Mas aí que tá, né? É de novo essa coisa, eles queriam algo memético, que viralizasse, e é sempre essa busca de repetir a foto da Ellen DeGeneres, né? O post mais curtido da história, tem todo esse lance. E assim, vai ficando ridículo, dá pra gente né? apagar uma galera que tá ali, né? Ah, mas ali, aí é Hollywood, a cada 10 anos você apaga metade da galera. Hoje. Bom, mas vamos falar dos prêmios aqui. Vocês ficaram satisfeitos? Ficaram, enfim, decepcionados? O que surpreendeu e o que deixou vocês... Eu fiquei muito satisfeita com os prêmios técnicos da galera, abaixo da linha, como eu falei. Eu fiquei muito feliz com o prêmio de som indo pra Sound of Metal, porque merece muito. É um filme que não funcionaria se não fosse o som. Você não entenderia o que ele tá passando se não fosse o som, sabe? E faz uma imensa diferença pro filme funcionar tão bem e, enfim... E de edição também. É um filme que tem cortes de tempo que você consegue entender esses cortes de tempo sem o filme te dizer exatamente por que aquele corte estava acontecendo. E depois a gente viu nos últimos anos aí esse filme. Exato, foi uma surpresa. Eu achava que o set de Chicago ia ganhar. Porque foi o único que não levou nada, o set de Chicago, né? Dos 8 indicados ali. Eu apostei nele. Eu apostei em Sound of Metal que pena. Por amor, mas... E acho que uma surpresa também é você ver o set de Chicago saindo sem nada. Indo lá só realmente pra nada. O filme não foi nem falado direito. Mas aí cai um pouco na questão, né? Como é um ano poético, melódico, e aí entra nessa questão, né? A pandemia força o Oscar a ser 2 meses depois. Então, o set de Chicago ele foi indicado porque ele pegou muito aquele lance de ser um filme que veio antes do fim da votação das eleições dos Estados Unidos, que tirou o Trump do poder. Então, era o filme que tinha o argumento do o tempo, o momento, etc. 2 meses depois, essa narrativa já esvaziou completamente, né? Tanto que o filme chegou e, cara... Quantas pessoas não olham... Assim, junto com o Mank, né? O coitado Mank foi eleito aí o filme de Hollywood do ano sem querer, porque ele não quer ser esse filme, né? Claramente. E aí, o set de Chicago ficou nessa coisa, né? Tipo, vai levar a canção original pra uma música que, querendo ou não é a melhor do grupo, né? Então, mas a gente pode fazer essa competição de todos os indicados, mas ele realmente foi o que piorou, né, nessas últimas semanas, porque realmente perdeu o contexto da coisa, né? O Borá é a mesma coisa, por exemplo. Então, são 2 filmes que eles precisavam mesmo estar num contexto específico para os votantes escolherem, porque isso também faz diferença. Eu acho até que o fato de ter dado Minari em atriz coadjuvante também fez diferença, porque a gente nos Estados Unidos tá rolando uma discussão, né, por conta dos ataques que os asiáticos e sino-americanos estão sofrendo. Então, e Hollywood tá finalmente se mobilizando em relação a isso, e não só escrevendo tweet, sabe? Mas finalmente se mobilizando e conversando sobre isso como se deve. Então, a minha expectativa é realmente que Minari até crescesse um pouco mais, né? Por conta dessas discussões. E eu acho que também tem um lance de... Pelo menos a gente acabou vendo, eu e o Pedro, a gente conversou muito sobre isso nessas semanas antes desse Oscar, que é o fato de tinham jornalistas tentando empurrar o set de Chicago de qualquer jeito embaixo da goela dos votantes. Sim. Não, porque é um filme que fala sobre os Estados Unidos. Não. É um filme que fala sobre... não, porque tem um orgulho ali, tem uma questão patriótica, mas também uma questão de justiça, fala sobre um momento específico importante que mudou a história. Sim, ok, mas também tem uma questão de time mesmo, né? Os Estados Unidos estão em outro período agora, e conversando sobre outras coisas. E até por isso que eu acreditei real que ia dar Nomadland, porque como o melhor filme. Porque é um filme que ainda fala sobre os Estados Unidos, independente do que estiver acontecendo com o governo, sabe? Que é a questão de residência, né, que são os nômades nos Estados Unidos, nômades por escolha ou não, é muito presente há muito tempo. É uma questão muito presente há muito tempo. Então é um filme que fala mais... Até eu acho que é difícil outras audiências fora dos Estados Unidos entenderem algumas coisas desse filme. Mas os americanos entendem, sabe? Então era um filme que fala muito com eles, e seria muito difícil depois de 4 meses...
de temporada de premiações, esse filme simplesmente ser esquecido ou o outro entrar no lugar, sabe? Não, eu suspeito que ele, Judas Messias Negro, deu uma derrubada legal, assim, no que tinha. Mas porque, de novo, é a mesma época, né? O Fred Hampton ali com o set de Chicago. E é um filme mais recente, né? Foi lançado foi o último a ser lançado, né? Tava mais fresco na memória. Cara, e eu acho que era um dos mais conhecidos pela galera. E nessa mesma data ele tava em segundo ou terceiro. Então, assim, era um filme que tava mais ali e virou um filme político, né? Tanto que ele virou o único filme, entre muitas aspas, negro da corrida do Oscar, o que é um absurdo, né? Porque teve tanta diversidade pra chegar e ter o tokenismo do filme negro do Oscar, né? Então, cara, foi meio bizonho, assim, o set de Chicago e como ele foi derretendo. E o foda é que ele ainda levou o SEG mesmo assim, né? Venceu o prêmio de elenco ali e foi uma coisa meio... Aquela coisa, né? O elenco mais conhecido, né? Mas sempre engana. O prêmio de elenco sempre dá uma enganada. É difícil É difícil não, vai. Tem anos que fazem diferença. Tipo, ano passado, com Parasita e tal, fez diferença. Mas é porque Parasita tava na memória das pessoas. Nesse ano, a gente não teve um filme, até por conta da pandemia, as pessoas estão com cabeça em outras coisas. Então o interesse delas não é necessariamente cinema agora, né? Até porque nem tem cinema pra assistir e tem filme que não estreou em todos os lugares. É um negócio complicado. Cara, vou falar por mim mesmo aqui nesse caso, que estou o ano inteiro aqui gravando cinemático e assistindo a todos os filmes. Mas acho que foi o Oscar que eu menos eu fui ver na hora onde que eu ia assistir. Praticamente não tuitei, não tava afim de falar nada sobre... E assim, tava meio que... Não tinha um grande filme polêmico ou grande favorito, né? Pelo qual eu tava torcendo nesse ano. Então, eu queria mais, tava torcendo mais pra Minari ganhar melhor filme, mas também no Nomadland, ok, não tem nenhum... Não tinha grandes paixões sendo em jogo esse ano, né? Digamos assim, tirando a Pedro Estraza, né? Foi um ano difícil, Uma coisa que eu reparei muito nessa última semana, né? Porque eu fui o maluco que viu todos os 56 indicados. Eu fiz esse exercício esse ano, sei lá por quê. Tempo livre, Pedro. Tá foda, não. Camila pode concordar comigo nessa. Nossa, ver Pinóquio... não eu dá. acompanhei a saga do Pinóquio do Pedro. Foi traumático. Depois que eu vi o Jiminy Cricket, eu desisti, assim, né? Chega, rage quit. Mas uma coisa que eu vi na última semana agora, né, é que as pessoas foram ver os filmes indicados a melhor filme nessa última semana, cara. Porque é isso, né? Ajuda muito que não teve distribuição, a gente aqui no Cinemático viu bem, assim, a situação, né? Tem um filme que inclusive não estreou no circuito brasileiro, que é o Bela Vingança, vai chegar dia 13 de maio, porque Reasons, 18 dias depois da cerimônia. Gente... É incompreensível essa parada e esse reforço de tem que ir no cinema ver as coisas no momento que as pessoas não estão indo no cinema, né? A arrecadação nem chega a 20 mil, pelo que eu soube. Mas assim, as pessoas foram atrás na última semana, porque não teve o cinema, né? Que é geralmente aquela coisa, estreia da semana, o filme indicado o melhor filme, vamos ver, né? Não teve esse movimento. E nos streamings é aquilo, tem que caçar os filmes, aí tem filme que sai na locação digital na sexta-feira antes do Oscar, que foi o caso da Billie Holiday, nos Estados Unidos vs Billie Holiday. Então aqui teve uma barreira desse sentido. E nos Estados Unidos teve o lance de ser no streaming, né? Tudo tá espalhado, nada tem timing direito no streaming, você vê quando quer. Então assim, eu até não ficaria muito surpreso de ver que as pessoas começaram a ver os filmes que ganharam o Oscar nessas próximas semanas agora. O Professor Paul tá top 10 da Netflix, sabe, por exemplo. Eu achei engraçado muito quando o Pieces of a Woman estreou na Netflix, que ele foi pro top 10. Mas eu acho que é muito, assim, a questão, assim, de como eles fazem a disposição dos filmes na Netflix, assim, a questão da divulgação. Porque eu fiquei muito surpresa, que é um filme, enfim, né, a Vanessa Kirby não é uma estrela, né, assim, não é um... O filme não tem nem título em português, né? Mas a Netflix consegue muito isso, né? Pegar esses filmes que não teriam um grande apelo popular e jogar, pelo menos nos primeiros dias, né? Jogar ali no... Amor e Monstros, né? Mas Amor e Monstros tem o seu apelo popular, né, cara? É um filme de ação, de aventura, de efeitos especiais. Mas eu digo, esse caso que a Camila trouxe realmente é um filme que jamais estaria ali no top 10 entre um Crepúsculo e, sei lá, Scooby-Doo 2, né? Disputando as primeiras posições. Chiquititas, tá sempre... e Chiquititas. É verdade. E, no entanto, esteve, né? Então a Netflix consegue bota lá o próprio Mank, sabe? O filme em PB sobre o roteirista do Cidadão Kane, né? Ninguém se importa, whatever. Eu tô vendo mais gente falando do Mank, vi mais gente falando do Mank semana passada.
Assim, vi gente Porque falando, gente, é o grande favorito do Oscar, assim, só porque tem 10 indicações, né? Eu vi mesmo umas coisas assim. Eu não vou perder tempo com isso. Não. Mas é engraçado, né? A Netflix ainda segue nesse esquema de, assim, eles ganham indicação pra caralho, eles venceram o Oscar esse ano, foram 7 vitórias na lista inteira, mas assim, eles não conseguem as vitórias principais, né? A derrota da Viola Davis, o Chadwick Boseman, melhor ator e melhor atriz. Mank e Sete de Chicago passaram batido no topo, Mank ganhou 2 técnicas, foi a fotografia e design de produção. Mas assim, realmente eles não conseguem manter o timing, né? Mas, ó, tem coisas que, assim, não que fazendo advogada do diabo da Netflix, não me pagam, poderiam, mas não me pagam. A Netflix, na verdade, eles foram o estúdio que mais conseguiu vitórias esse ano, eles tiveram 7, né? Até porque esse ano eles acabou espalhando bastante, né? Assim, os prêmios acabaram sendo espalhados pra outros filmes, não foi uma coisa muito focada num filme só. Então eu acho assim, tem coisas neles que acabam fazendo uma imensa diferença. Por exemplo, eles ganharam curta em animação, curta em live action, eles ganharam em documentário de novo, eles estão se tornando quase que um concorrente muito difícil de bater em documentário. Conseguiram indicações ganharam em 22... pela pior filme da indicado de documentário. Puta que pariu, viu? Ó, eu vou falar, eu tava torcendo pra outros, não era pra esse, mas... Enfim, cada um com o hentai que merece, né? Justiça pra Don eles gostam de histórias americanas. Fáceis de digerir. Mas eles tiveram indicações em todas as categorias, só uma que não, porque eles não podiam, que era de filme internacional. Então, eles estão se alastrando. E aí uma coisa que faz diferença é que não vira mais uma questão. Isso, quando o Hollywood se acostuma e a indústria se acostuma com o fato de você ter um serviço de streaming que é indicado todo ano e tudo bem, isso se encaminha mais fácil pra eles vencerem, entendeu? E estarem sempre presentes, porque não é mais uma questão. Há 3 anos atrás a gente falava disso como: ai não, meu Deus do céu, olha, a Netflix vai destruir o cinema, não pode, pelo amor de Deus. E esse ano a gente tá falando que eles tiveram indicação em todas as categorias, menos uma que não podia. E tudo bem, acontece, entendeu? E é engraçado que, eu não sei vocês, mas quando rolou a melhor montagem e o Som do Silêncio levou... Assim, é que o Nomadland era favorito demais, né, pra perder. Sim. Mas aí bateu a questão e ficou, caralho, pode ser que Som do Silêncio leve essa, né? Montagem é o prêmio-chave, né? Assim, exato. Quando o Sete de Chicago perdeu, eu falei, bom, não tem chance mais. Já era. De ganhar. Não, e Nomadland perdeu também, né? Era a chance da a Close Out teve essa narrativa, né? Ela podia empatar com o Bong Joon-ho e o Disney com a maior número de vitórias numa noite, né? Na verdade, o Bong Joon-ho o Bong Joon-ho, ele não ganhou 4, né? Ele ganhou 3. Que um é do o outro país, é pra Coreia. Né? É do país. Mas aí fica só esperando falar, né? No Brasil seria do Mário Frias esse prêmio. Imagina isso. Mas assim, tem uma coisa assim que, em relação a esse ano, que eu acho talvez seja uma viagem minha, mas tanto o Minari quanto o meu pai, eu acho que bateram muito nas pessoas, porque foi um ano que as pessoas perderam familiares, ficaram longe dos familiares, né? Precisaram ficar longe dos familiares. Muita gente perdeu o pai, perdeu o avô. E são filmes que, apesar de não falarem de Covid, né, falam de perda e falam de união familiar, né? Então, essa questão assim, do drama familiar, eu acho que bateu muito. E o Anthony Hopkins, assim, é de cortar o coração, e muita gente viu nele o seu avô, o seu pai que perdeu por conta do coronavírus, o que não vê há muito tempo, né? E acho que fácil de se relacionar, né? Sim, eu pensava que até o Agente Duplo poderia bater nisso, né? Porque é um filme que fala muito sobre o abandono, eu amo né? esse filme. Tô devastada que um dos meus favoritos de todos os indicados. A torcida, eu tinha acho que 2 torcidas só nesse Oscar, que era o Agente Duplo para documentário e o Minari para filme. E me dei mal nas 2 e ganhou o pior ali, né? O Professor Nossa, Polvo gente. lá, meu polvo. Eu fiquei brava mesmo, cara. Era muito melhor. É um filme muito Vocês mais legal, viram muito mais bonito. A equipe deixou o Dom Sérgio tirar foto com o Oscar, a equipe do Polvo, que fizeram o Dom Sérgio viajar, né, até Los Angeles. Primeira viagem de avião dele. Nossa. Cara, deve estar vacinado. Viajar, tá vacinado. Viajar pra segurar o Oscar do outro, que vai pra um polvo.
Mas aí não, é... assim, poucas coisas essa noite revoltaram, mas o Paul, eu vi uma galera no minha TL muito puta que ganhou o Professor Polvo, assim. Paul e os Dois Estranhos ganhando. Dois Estranhos bateu forte também, né? Não era a questão de que era o mais popular ali, que a galera teve mais acesso pra assistir, tá na Netflix, né? Então, Sim. Isso acaba influenciando, né? De alguma maneira. É uma boa plataforma pra documentário curta, né? A Netflix. Exato. Sim. É o melhor, na verdade, assim. porque eles divulgam globalmente. Sim. E aí as pessoas falam, tem gente do mundo inteiro falando daquilo, e aí isso acaba influenciando o votante a assistir, lembrar. É uma diferença grande, assim. Até os 350 indicações de Mank e as 600 indicações de todas, entendeu? De O Irlandês, por exemplo, que não levou nada também, só tiraram o Scorsese de casa pra nada, coitado. Entendeu? Então, assim, tiraram o idoso de casa pra nada, pra ver todo mundo ganhando prêmio menos ele. Então, eu acho que também é o lance da memória. Pô, dava pra ele ter feito isso de casa, né? Mas a Camila falou uma coisa que eu achei legal, que é assim, né? Esse lance do Minari e do meu pai levar ganharem força entre os dois por causa da pandemia, é uma coisa que eu vejo muito com o Soul, né? Que o Soul também tinha esse lance, né? O Soul é sobre morte, é sobre propósito de vida. Isso é uma coisa na pandemia muito forte. E aí eu fico pensando na vitória de melhor trilha sonora do Soul, né? Que eu acho que nesse negócio de naturalização que a Júlia falou de... não, porque a Netflix ganhar muitos prêmios e começar a dominar a noite é importante para os caras serem naturalizados. A importância de Soul levar trilha sonora, sem ser o lance de ser a trilha sonora de uma animação, é só a trilha sonora do filme... realmente progride muito a discussão em termos de animação em filme, né? Então, sei lá, é o tipo de coisa que ajuda a uma animação levar melhor filme daqui a alguns anos, sabe? É uma coisa. Eu começo a perceber esse lance, pelo menos. E eu acho que pra Disney, por ter ido pro Disney Plus, ser a primeira vitória do Disney Plus, pra eles faz diferença, sabe? Também é o tipo de carimbo que o Bob Iger gosta de dar, entendeu? De virar na próxima reunião e falar assim, tá sabendo que agora a gente tem um filme do Disney Plus que ganhou 2 Oscars? E o Pete Docter, né? Pois é, então assim... Que virou 3 Oscars. Fodão, né, da Disney. Assim. É tudo uma questão de prestígio também, né? Começa com daqui a pouco você olha e já tem... Abre portas. Falando em Bob Iger, né, a Disney pela primeira vez tem um Oscar de melhor filme na mão, apesar de ter a discussão da Miramax se é da Disney ou não, né, Chicago a gente não sabe, fica sempre a discussão se é da Miramax ou é da Disney aquele prêmio, mas Nomadland definitivamente é o filme da Disney no Oscar e agora é o que eu falo no cinemático desde o cinemático de Nomadland, altera a realidade, né, é um estúdio que nunca teve essa força artística no Oscar, levando o principal prêmio da noite pra casa, né. A força da Searchlight. Sim. E assim, pra gente que falou aqui que foi uma premiação meio insossa aí, pelo menos algo que a gente também comentou é que foi curto, né? Era meia-noite e pouquinho. Graças a Deus. Não é? A gente sempre fica até muito cedo, 1h30 da manhã. Que delícia. Então é isso, mas... Eu nem acreditei, deu 00:30, eu falei, não, tá acabando? Não. Eu ainda deu tempo de ver o BBB no Multishow ainda, você acha? Foi muita coisa super acelerada, eles não tinham, vários clipes que eram apresentados não foram, só leram o nome ali rapidinho e toma aqui, leva logo isso aí, vai embora, né? Foi meio, tem umas coisas que foi meio mal feita, assim. Exato. Falando em clipe, teve a maravilhosa cena do Bo Burnham levando o cuspe da Carey Mulligan no clipe de melhor filme do Oscar, né? Vai ficar pra história esse momento. Sim, né? Foi meio aleatório essas escolhas, né? Exato. Eu pensei, por que escolheram essa cena justamente pra representar o filme? Pegaram um DVD e selecionaram aleatoriamente. Várias cenas incríveis, cara, escolheram essa. Não diz nada sobre o filme, essa cena. Quer dizer, assim, diz, mas assim, tem outros que dizem. E assim, o que eu mais senti falta, eu sei que também tem muitos momentos que são ruins, né, nesse formato, mas pra mim tem a falta de ter algum apresentador ou alguma apresentadora comandando, sabe, fazendo sendo host do evento, sabe? Alguém pra salvar o último bloco do Oscar, né, Carlos Merigo? Pelo amor de Deus. Alguém fala, acabou, foda-se. Muito frio, Eu né? vou ser sincera, eu não sinto muita falta de um host, não.
Porque no meio da premiação eu já quero que o cara pare de fazer piada, sabe? Eu entendo. Pare de legal pedir é o pizza pra monólogo, galera né? da primeira fila. Eu acho que não precisa ser um host, mas não do jeito que foi, né? Assim, tudo meio frio mesmo, DJ né? tocando a música, meio né? largado, É um né? DJ, Valeu, cara. galera, tchau. Um negócio na Love Fim de Story, festa. sabe? Tava tocando baixinho, já roupa nova, sabe? Pra galera ir embora, já, sabe? Exato. Tava nesse nível. Tocou Nothing's Gonna Stop Us Now, né? Que é uma música indicada, mas assim, tava tocando assim umas cafonices maravilhosas. Isso, Alfa FM lá no Alfa FM. Antena 1. Amei. A gente nem citou que além da Glenn Close, a Diana Warren segue sem Oscar pela 12ª vez. Eu achei que finalmente iam premiar essa mulher, porque tá ficando envergonhoso já, cara. Já tá Porque passando ela no passa nível. muita vergonha, assim. Ela é uma pessoa insuportável na campanha, né? Eu acho que as pessoas... Ela vai em todos os Ela é lugares, muito ela conversa com deselegante. todo mundo. Não, e a parte mais triste disso tudo, é por isso, a galera já tá com raiva dela. A coisa mais triste Ela é disso deselegante tudo... pros vencedores, né? Assim, eu tô esperando qual vai ser a entrevista que ela vai dar esse ano desmerecendo a Her, porque Isso. todo ano ela dá uma entrevista, assim. Mas eu queria pela Laura Pausini, assim, porque, né? Amo. A Laura Pausini que tá presa Muito. no Altas Horas por mais 5 anos agora, com certeza. Fiquei triste. Não, eu fiquei triste porque eu tava querendo que ela levasse um Oscar pro Brasil, entre aspas, pra ir levar isso pro Faustão, entendeu? Imagina, Faustão, o último momento dele, a E última música semana. tem versão em português. Tem clipe dessa música em português, cara. Ela Pô, cantou é quase uma com derrota Sandy, nossa, gente. vai. Pena que ela colou na pessoa mais derrotada. E eu achei do que Oscar. levava, porque o filme é muito nerd, o Rosimond, mas a música que toca no final é muito pra fazer chora, filho da puta, né? Tipo, vambora, chora, galera, toca aí a Laura Pausini, vai. E eu sim, Mas, ó, sim, tudo mais. isso é coisa de música do Oscar. Isso é coisa de é. música do Oscar. Toda música do Oscar tem a mesma temática, é brega, é zoada, é sempre um tom de derrota, de, sabe, velório de série da CW. É sempre esse nível, assim. Você vai assistir um negócio e você não ouve a música, é muito difícil. Ó, a única música do Oscar, tirando animações da Disney, que são feitas com contexto, né? Tirando isso, acho que a única música que venceu nos últimos anos que eu achei realmente incrível foi Glory. Foi a única. Porque é uma música que funciona no filme, faz sentido e você consegue ouvir depois. O resto parece umas músicas mega... Você tira... Shallow é tem legal. Shallow. Nem lembrava de Shallow mais. É porque tem a versão brasileira, né? Tem aquela versão brasileira maravilhosa que ninguém esquece. Infelizmente, ninguém esquece. Mas, assim, a parte triste, na verdade, é que a maioria é esquecível. A maioria é esquecível. Eu nem lembrava de Shallow, mas... Nos anos 80 sempre tinha uma música icônica ganhando, né, assim. Pois é, hoje em dia é só derrota. A única que tocava no filme, dentro da história, é Ruzavik, né? As outras são de crédito, Eurovision né? Nation, Crédito, queria dizer, a nação Eurovision frustrada esse ano podia ter levado, era a melhor música desse Oscar e não levou, eu tô muito triste. Mas Judas Pessoas Negras fala pra caralho, é Essa foi também. a pior derrota da Netflix, vamos combinar. É. E pensando no ano que vem, espero que no Oscar 2022, além de uma melhor cerimônia, né? Eu sei que vai demorar para nós brasileiros ainda, né? Párias do mundo, mas que já as pessoas vão, como a Frances McDormand falou lá no discurso dela, vão poder já assistir aos filmes com o ombrinho colado, né? Galera na sala de cinema lotada, vamos ver se muda a nossa relação. Ou se as pessoas vão estar mal acostumadas de assistir tudo em casa e agora... Eu acho que vai ser isso aí mesmo. Nosso futuro é Nosso futuro é esse. streaming. É isso. A fala do que define a noite, acho que a Frances McDormand no prêmio de melhor filme virar pra audiência e falar: vejam o nosso filme, por A favor. maior tela é isso. Veja no cinema. Exatamente. É Muito bizarro, bem, enfim. gente. Muito obrigado, viu? Muito bom conversar com vocês. Estaremos de volta no ano que vem falando de Oscar. E aproveitem e divulguem as redes sociais de vocês, onde as pessoas podem te seguir para continuar comentando. Queremos, por exemplo, seguir a Camila para ter as curiosidades inúteis, né? Do Oscar, é sempre importante. Não é só o Pedro que tem o monopólio dessas informações maravilhosas. Eu só tenho meme. Primeiro, queria agradecer pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom falar de Oscar, mesmo quando termina nesse flop. Na verdade, eu gosto mais assim quando termina flopado, que adoro poder falar mal e amar ao mesmo tempo. É isso, né? O bom Oscar é ruim, né, cara? Não tem outro jeito. Eu amo porque é cafona. É ótimo. Eu não tô esperando É a formatura de Hollywood. formar minha cinefilia pelo Oscar. Minha cinefilia não é pelo Oscar, assim, é a minha farofa. Mas
Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais das Biscoiteiras, que é Biscoiteira com 0 no O, Biscoiteiras, e no podcast Biscoiteiras, no cine7.com.br, 7 SET. E no meu Twitter eu falo muito sobre a vida, o universo, e, enfim, um monte de fofocas inúteis de famosos aleatórias também. Porque a Glenn Close namorou o Woody Harrelson, assim, esse tipo de coisa. Nossa! Scarlett A. Dubois, que eu sou muito fã da Vivian Lee. Muito bem. Júlia, você já divulgou aqui várias vezes, mas fala de novo aí, seu Twitter. Sim! Onde te seguir e tudo mais. Você me encontra no Twitter ou no Instagram como Júlia Gavilã, com 2 L's no Gavilã. Você também me encontra no Mais Que Um Filme, meu podcast, que eu conto histórias sobre pessoas, filmes, indústria cinematográfica, Hollywood. É basicamente eu contando histórias pra você dormir. Mentira. Não é pra dormir. Eu acho que eu já fiz essa piada, por sinal, eu já fiz, perdão. E eu também tenho o meu site onde eu escrevo críticas, que é juliagavilã.com. Aí você me encontra por aí assim. Muito bem. Quem quiser mandar e-mail aqui pra gente é no cinemático@b9.com.br e siga também o Cinemático Pod aí nas redes sociais, no Twitter, no Letterboxd. Estamos também no Instagram. Segue o Cinemático lá no Instagram para você não perder nada dos nossos novos episódios e interagir com a gente, tá bom? É isso, gente. Bonito. Obrigado, viu? Beijo. Beijo. Yay! Tchau!